Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é mais um Porrada News. E antes de continuar o vídeo, pare neste exato momento, clica naquele soquinho lá no canto e se inscreve agora no canal e também clica no sininho aqui para receber as notificações de vídeo. Nesse vídeo a gente vai comentar uma notícia que aconteceu nesse final de semana. A gente teve um evento aí no interior do Pará chamado Capanema Fight Combat. E nesse evento a luta principal é entre o Silmar Sombra, que enfrentou o Caio Paturi. E era uma luta que acabou dando muita polêmica, porque o Silmar Sombra, num determinado momento ali no segundo round, conseguiu encaixar uma guilhotina no Paturi, né? Essa guilhotina ficou lá por muito tempo, o árbitro mandando a luta seguir, só que o Paturi já estava apagado. Em um determinado momento, o corner do Paturi, que no caso era o irmão dele, pulou a grade para dentro do cage e saiu distribuindo supá, porrada para todo mundo para tentar salvar o irmão dele, que estava ali sendo estrangulado, já tinha mais de 30 segundos apagado. Realmente foi uma situação bem constrangedora e por mais bizarra que essa notícia seja, não é motivo de gargalhada porque é uma coisa muito séria. Né? A gente tem aqui que o MMA no Brasil tem sérios problemas quanto à sua estruturação. Né? E o que aconteceu nessa noite é algo muito preocupante. A gente viu ali o juiz desse combate aí, né? que é o Jorge Fortaleza, né? O nome dele é o Jorge Fortaleza. Você vê que ele está movimentando, tentando ver a situação ali depois que o Sombra pega ali o Paturi na finalização. No início você vê que o Paturi está de fato tentando sair da finalização, ele está tentando lutar para tirar a cabeça ali, mas claro, fica claro quando ele simplesmente apaga, quando ele para de lutar e simplesmente não está fazendo mais nada. Chega o juiz ali, tenta em um momento ali pegar o braço dele e levantar, só porque o braço dele cai um pouco mais rápido, acho que ele entendeu que ele ainda estava acordado, chegou a fazer assim, como se ele tivesse ainda acordado ali, mas claramente ele já estava apagado. Inclusive tem uma declaração do próprio Sombra falando que inclusive falou por 5 oportunidades para o juiz que o atleta, o Paturi, estava apagado. E mesmo assim o juiz não fez nada. Então é complicado, porque tipo assim, eu não vou coadunar com a atitude do irmão de falar que tem que sair dando porrada em todo mundo, porque não é certo fazer isso. Mas eu entendo perfeitamente a raiva que ele estava naquela situação. Ele estava vendo o irmão dele sendo estrangulado por mais de 30 segundos de formas desnecessárias. E desculpa, quem trabalha na área, quem trabalha com MMA, quem trabalha com jiu-jitsu, sabe o quão sério é uma pessoa ficar apagada por tanto tempo numa finalização dessa. E ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele ficou revoltado e realmente foi para cima ali de todo mundo. Agora, a gente também tem que parar para apontar aqui que, obviamente, esse juiz teve uma séria incompetência. Não sei de onde esse cara surgiu, mas a gente também tem que se responsabilizar um pouco do próprio atleta, né? O Sombra, ele mesmo falou que pediu por 5 oportunidades para o juiz parar, sendo que ele supostamente, do jeito que ele falou, ele sabia que o Paturi estava apagado. Pô, cara, se você sabe que o cara tá apagado, pô, você solta o cara. Pra que você vai fazer isso? É por isso que a gente elogia lutadores como o Lyoto e lutadores meio do jiu-jitsu, que às vezes vê a situação ali do atleta, bateu, já solta. Cara, tem que ter um pouco de humanidade, tem que ter espírito esportivo. Você não pode segurar o cara por 40 segundos, eu não vou largar só porque o juiz não parou. Peraí, cara, não é assim que funciona. Cara, não tem justificativa. Eu falei 5 vezes que ele estava apagado e continuei apertando o pescoço dele. Você é maluco? Desculpa, cara, mas quem pratica arte marcial, e não precisa ser jiu-jitsu não, qualquer uma que tem estrangulamento, você sabe quando o cara parou de resistir, ele parou de tentar sair dali. Então o atleta teve ali, não vou dizer nem má intenção, mas talvez mal orientado. Agora, o profissional que estava ali para checar e garantir a segurança era o árbitro. Na minha opinião, esse é o pior de todos os comportamentos, que a única função desse cara ali dentro é garantir a segurança e a saúde dos atletas. Como ele não viu que o cara estava apagado? Quem estava vendo o vídeo viu que o cara estava apagado. Quem estava do lado de fora estava gritando que o cara estava apagado. O atleta falou para ele que o cara estava apagado. Ele, não, continua estrangulando aí que tá legal. De onde esse cara saiu? Aí você vai ver um vídeo que a gente vai até colocar no link aqui embaixo, do próprio Sombra falando sobre essa polêmica depois da luta, e ele fala que, cara, basicamente, resumindo a história, foi de improviso que esse cara apareceu. Porque os árbitros que estavam lá pra ficar nessa luta, eles tinham algum relacionamento com o Paturi de ser professor, ex-professor e tal, e o Sombra falou assim, não, esses caras eu não quero. Aí ficou uma discussão, então Ciclano, então Beltrano, e no quinta opção foi esse cara, quer dizer, o cara brotou do nada,
e vai arbitrar a luta principal do evento. Você percebe o tamanho do amadorismo que a gente está tendo aí? Esse cara é filiado a algum lugar? Que organização que é responsável por esse cara? E se o Paturi morre, esse cara vai ser responsabilizado como o quê? Tá faltando muita peça nesse negócio para funcionar. A gente tem no Brasil a Cabe MMA, que é uma entidade sem fins lucrativos, que é uma organização privada. Ela não é vinculada ao governo e ela tenta normatizar isso, ou seja, quem está associado a ela, né? Mas ela é privada. Então, se você não se associa a ela, ela não tem responsabilidade sobre o evento. Existem outras escolas de árbitros, existem outros grupos que tentam, de certa forma, moralizar o trabalho e profissionalizar o trabalho dos árbitros, mas se o evento não se vincula a essas pessoas mais sérias, acaba saindo uma cagada dessa, cara. Se esse cara morre, cara, se tem um óbito ali dentro, quem vai explicar isso? É complicado e a imagem do MMA corre sério risco, né? Porque isso acontece mais de uma vez. Né? Como é que os legisladores aqui no Brasil vão começar a ver o MMA? E a pressão popular, às vezes, como é que vai ficar? Né? Para tentar, talvez, banir o esporte daqui de alguma maneira. Vocês param, não, isso é impossível. Galera, isso não é impossível, não. Entendeu? Aconteceu nos Estados Unidos, né? Em alguns lugares. Então, a questão toda é o seguinte, como o André falou, o governo ele não tem nenhum tipo de gerência direta em relação a isso. Ele dá liberdade para a população mesmo, para os atletas, etc., se filiarem a alguma confederação que seja, ou a comissão, né, como a KBMMA, e lá eles fazerem, né, essa moralidade, essa organização, essa estrutura, né, com treinamento dos juízes, treinamento dos árbitros, associação dos lutadores para estarem certinhos lá regularizados. Então, o que a gente tem aqui é que a gente tem que ter uma pressão, né? Porque não existe só a KBMMA, existe também a Confederação Brasileira de MMA, se eu não me engano. Já teve tretas em relação a isso, como tudo no Brasil, é impressionante, né? Então a gente tem que entender o seguinte, tem que ter uma mobilização para o esporte se unir, de certa forma, né? E se vincular a um deles. A gente tem federação aí de judô, confederação de jiu-jitsu, então são confederações ou entidades que têm seriedade por causa da vinculação que os atletas fazem, porque eles estão vinculados lá, e qualquer coisa fora daquilo, de certa forma, não é reconhecido, entendeu? Não tem tanta moral, não tem tanto peso. Então as pessoas nem tentam fazer muita coisa fora dessa caixinha ali, né? E o MMA não tem isso no Brasil. A gente tem lá no interior do Pará, o cara faz do jeito que ele quer, bota lá um monte de cimento lá embaixo lá do negócio, faz um eventozinho e pode o pessoal morrer, entendeu? E o nome do MMA vai estar vinculado, não interessa. Essa que é a questão, não interessa. A mídia internacional está noticiando isso. Entendeu? Falando lá, olha, no Brasil, esse árbitro aí, e que o cara lá dos Estados Unidos vai pensar, pô, a KBMMA tá permitindo isso, né? Porque nos Estados Unidos, querendo ou não, é um modelo, e de certa forma é. Tanto é que a KBMMA segue alguns ditames de lá. A gente tem lá que é mais organizado, a gente tem lá estados independentes, que tem cada um a sua comissão atlética, como por exemplo, aqui a gente tem a KBMMA, que meio que tenta pegar o Brasil inteiro, lá não, lá cada estado tem uma comissão atlética, e cada comissão atlética leva muito a sério isso, vocês percebem isso aí nos vídeos, cara, eles têm controle lá de controle de peso, tem lá controle da medicação, tudo que o atleta ele tem que mandar lá para eles verificar se eles autorizam ou não, atleta de última hora não entra, então eles têm noção dessa seriedade, porque se morre alguém, se acontece alguma coisa grave, pega mal lá e esse esporte pode ser banido naquele local. Então, o Brasil precisa disso. A gente não pode ter evento amador cuidando de atleta profissional. A gente tem que ter evento profissional cuidando de atleta profissional. E é complicado, porque eu não posso também criticar a KBMMA, porque o que ela vai fazer? Ela não tem como também fiscalizar o Brasil inteiro. Então, eu ainda não tenho uma solução para isso, eu acho que o André também não tem. A gente tem que pensar numa forma de as pessoas se unirem para tentar melhorar isso. Porque eu garanto para vocês, tem pessoas sérias no Brasil, existem lugares sérios, existem pessoas sérias, a KBMMA, então, é uma delas, por exemplo, que conseguem fazer isso, que podem oferecer árbitros de qualidade, que podem dar uma estrutura para isso. A gente precisa se unir. O que aconteceu nos Estados Unidos, que é o exemplo que a gente está fazendo esse link aí, é que nos Estados Unidos acabou a coisa sendo banida por conta da violência, e quando ela voltou com as comissões vinculadas ao governo. Então você é obrigado a estar lá para funcionar. No Brasil não tem essa obrigatoriedade, então tá meio livre.
E eu não sou um fã do Estado metendo a mão em tudo que a gente vai fazer, mas quando corre risco de vida das pessoas ou danos graves, alguém tem que se responsabilizar de alguma forma, né? A KBMA acabou ficando a mais famosa, a gente falar dela direto, porque ela que ficou responsável pelos eventos do UFC quando acontecem no Brasil. Então acabou dando uma certa projeção para ela, mas existem outras escolas de árbitros, existem outros grupos sérios, mas os eventos têm que se associar, os atletas têm que se associar, isso tem que ser levado a sério, porque a gente não tá falando de ping-pong, a gente tá falando de um negócio que o cara estrangula e o cara pode morrer. Então, se você não vai levar isso a sério, eu não sei mais o que vai funcionar. Porque o evento pode ser sofrer uma sanção judicial. Falar assim, ó, cara, teve um cara que morreu aí, o responsável é o dono do evento, é o árbitro, e aí tem que ter uma cadeia. Se você não tem uma estrutura que garante a segurança do atleta, você vai acabar tendo esse tipo de incidente, e aí o que vai acontecer com o MMA no Brasil? Vai parar de crescer. Então, pra gente que ama o esporte e quer ver ele crescendo, esse tipo de coisa é horrível. Esse árbitro não deveria trabalhar nunca mais com arbitragem. Árbitro, né? Não sei nem se é árbitro. Pode ser o Zé da esquina que pegou pra arbitrar ali. Pelo que parece, é um atleta que tava arbitrando. Cara, são coisas completamente diferentes, cada um no seu quadrado. Então, a gente pode ter eventos amadores? Eu acho que pode ter. Eventos amadores são importantes. Mas os atletas são amadores, o evento é profissional, tá entendendo? O médico que tá ali não é um médico amador, é um médico. O árbitro tá ali tem que ser um árbitro profissional, o juiz tem que ser um juiz profissional, o atleta pode ser um atleta amador, tá começando no esporte e tal. Então, quando a gente fala de evento amador, a gente tá falando do evento todo, a gente tá falando do atleta. O evento tem que ser profissional. Por favor, faça essa diferenciação, né? E resumindo então, galera, foi um monte de erro seguido. A gente teve um evento de MMA amador, que claramente é amador, não vem falar que isso é profissional, escalando uma pessoa completamente sem preparo para estar ali, para estar verificando essa luta aí, que poderia ter causado inclusive o óbito do Paturi. A gente teve ali falta de bom senso do atleta, né, do Sombra, que deveria ter largado aquilo ali. Pelo amor de Deus, tem que ter um pouco de humanidade ali dentro também. Você não pode fazer isso assim dessa maneira. Enfim, isso mostra a cara do MMA no Brasil, como ainda falta profissionalismo aqui. E não é à toa que a Nova União, até academias grandes aqui, incentivam o próprio atleta a ir pra fora. Porque falta estrutura, falta ainda isso aqui, e a gente tem competência pra fazer isso. O Brasil, cara, é a origem de vários campeões, é a origem do próprio MMA. A gente tem que ser um pouco de espelho pra pegar isso de fora que melhorou lá fora e colocar aqui dentro de alguma forma. Então a gente fez esse vídeo mais pra mostrar isso, é um assunto sério e, enfim, eu espero que vocês entendam isso aí. Coloquem então aí embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa notícia e o que vocês acham do MMA no Brasil atualmente. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como o André falou, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa notícia. A gente tem aqui o botão de se inscrever, então se não se inscreveu ainda, clica aqui que tem vídeo toda semana pra vocês.